Bem, meu nome é Álvaro Medeiros, eu sou professor do Departamento de Informática e estou com vocês nesse curso de especificação de software que estamos iniciando agora. Eu tenho para apresentar a vocês a ementa e a primeira aula relacionada à apresentação do curso. Nós vamos estar, neste período, estudando os aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento de software na disciplina que chamamos de especificação de software. Nesta primeira aula, eu quero me apresentar. Sou professor desse departamento desde 95, tive a experiência já de ter trabalhado numa empresa de desenvolvimento de software, na Infocom Software, e queria dar uma ideia geral de como é que vai ser nosso curso. Nosso curso vai começar com uma discussão a respeito das metodologias de especificação de software utilizadas atualmente, onde estabelecemos as ferramentas de modelagem de conceito, notadamente a análise estruturada, a análise essencial, e depois vamos trabalhar grande parte do curso com análise orientada a objeto. Nessa análise orientada a objeto, nós vamos utilizar a metodologia de Craig-Larman, que é o livro-texto que nós vamos utilizar no curso também. E nós vamos estar trabalhando com projetos reais, né? Nós vamos estar trabalhando tanto na parte de desenvolver um novo sistema, como da manutenção a um sistema que foi feito no período passado, por alunos passados. Então a gente vai estar trabalhando com software que a gente chama software legado, que é o software previamente existente, e também vamos estar projetando um novo software. Os softwares que nós projetamos nessa disciplina são softwares relativamente simples do ponto de vista de trabalhar em equipe. Devido ao número de alunos inscritos na disciplina, são mais de 40 alunos, esse período eu vou fazer um trabalho mais elaborado em relação a trabalhar em equipe. Notadamente, a parte maior do curso em relação à metodologia vai estar uma metodologia baseada no processo unificado. O processo unificado ele está descrito no livro-texto, que é o livro de Craig-Larman, e vai usar também como notação a linguagem de modelagem unificada, também conhecida como o ML. E finalmente nós vamos estar trabalhando em cima de metodologias mais simplificadas, que têm algumas características por serem menos burocráticas e ditas metodologias ágeis, tipo metodologia de programação ao extremo e metodologia chamada Scrum. Essas metodologias vão ser demonstradas na prática através de atividades em salas, que é a forma que nós vamos estabelecer hoje, que é a forma que a gente vai estar avaliando a turma. Está relacionada com alguns exames que nós vamos fazer da forma convencional, exames escritos, vou fazer em número de 3. Vamos fazer um trabalho relacionado com o desenvolvimento de um projeto. Esse projeto vai contar, no primeiro momento, com a manutenção de um projeto já existente, que vai forçar o aluno a entender a tecnologia que está sendo usada, alterar, absorver essa tecnologia e modificar essa tecnologia com a introdução de novas funcionalidades no programa já existente, que eu chamo de software legado. E a gente vai estar trabalhando também com algumas atividades em sala de aula. Por exemplo, na primeira aula, que é hoje, eu vou pedir para vocês acessarem um vídeo no YouTube. Vocês podem acessar o vídeo no YouTube através de uma URL que eu vou disponibilizar para vocês aí na tela. Vou escrever na tela aí, vocês vão ver, que fala sobre uma palestra. E eu quero saber exatamente qual é a mensagem dessa palestra. Mas o que é que isso tem a ver com especificação de software? Vocês vão ver ao longo do tempo que a capacidade que a gente tem, que o ser humano tem de entender uma explicação, entender um universo e poder representar esse universo de forma resumida, nada mais é do que essa atividade de especificar. Para que a gente possa especificar, a gente utiliza linguagens como o ML, por exemplo, a linguagem de modelagem unificada, ou
e utiliza outras linguagens que estão presentes nas metodologias que antecederam o processo unificado, ou a metodologia orientada a objeto, ou a análise orientada a objeto, que veio evoluindo ao longo do tempo, que nada mais é nesse processo que a capacidade de entender, escutar histórias e ser capaz de reproduzir essa história, ou pelo menos os aspectos que são importantes dessa história, de forma a você poder trabalhar construindo cada vez modelos mais perto, mais próximos de uma linguagem de programação, ou seja, vocês vão produzindo artefatos, documentos, diagramas, e esses diagramas vão sendo detalhados de maneira que chega um determinado momento que esses diagramas se transformam em código, e esse código vai se transformar no software, que é o objetivo dessa disciplina. Como é que a gente especifica um software até a criação efetivamente desse software. Então estamos trabalhando com uma perspectiva de termos durante a semana uma aula teórica, onde a gente vai estar discutindo esses conceitos, os conceitos das metodologias de especificação de softwares existentes, quais são as ferramentas ou as formas de resumir e sintetizar essas características que estão presentes no universo do cliente, em potencial cliente que vai utilizar o software que nós vamos desenvolver, e na sequência nós trabalhamos com a materialização desses artefatos ou documentos produzidos, de maneira que a gente possa verificar numa fase a posteriori se aquele potencial cliente vai ficar satisfeito com o software, que vai ter um conjunto de funcionalidades que a gente vai especificar ao longo do tempo. Então a disciplina passa necessariamente por a gente entender aspectos conceituais para que a gente consiga representar ou resumir essa realidade, que é a linguagem de especificação, seguindo uma sequência de passos, fases e etapas, que é a metodologia, e ao final destas fases e etapas, usando essa notação, usando essa linguagem, vamos produzir o software, e esse software vai ser confrontado com o cliente em função das necessidades ou dos requisitos que foram especificados inicialmente. Bom, espero que vocês já tenham experiência em escolha de tecnologias. Obviamente vamos tentar aproveitar, né? O software legado já foi um site desenvolvido no período passado, e esse período nós vamos desenvolver um novo site, que eu vou estar descrevendo da segunda aula em diante. Bom, por enquanto é só, a gente vai se encontrar em sala de aula e vai planejar essas aulas, que são aulas teóricas, que vão ter alguns recursos como vídeo, PowerPoint, etc. E na próxima aula nós já teremos aí uma forma de trabalhar de forma em equipe, né? Tendo que compartilhar informações de forma colaborativa com outras pessoas. Vejo vocês depois.